Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Que Deus venha falar conosco nessa manhã de terça-feira, por intermédio dessa palavra, essa breve mensagem. Eu peço desde já que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal. Tem um vídeo que eu estou disponibilizando sobre os projetos aqui do canal. Vai aparecer aqui ou aqui, eu nunca sei, no iCard, o vídeo que fala sobre o projeto de restauração de vida, Meu Deserto, e restauração de relacionamento, projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo, e o aconselhamento e mentoria do canal. Se você quiser também mais informações, eu disponibilizo aqui embaixo o WhatsApp para mais informações e detalhes sobre os projetos. Vamos meditar num texto da Bíblia nessa manhã de terça-feira. Essa palavra seja um pouco de direcionamento de Deus, né? Seja um direcionamento de Deus, na verdade, para as nossas vidas. E a nossa meditação vai estar lá em Marcos, capítulo 6, no versículo 31. No Evangelho de Marcos diz assim: E ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Nós precisamos entender que não temos como caminhar sem o sustento de Deus, sem sermos alimentados pela sua palavra, pela revelação, pelo alimento espiritual que provém do trono dele. A jornada da nossa vida é longa, é cansativa, né? Os perigos são iminentes, são diversos. Hoje toda a ação do adversário, do mal, do inimigo, é de desgastar a nossa fé. Essa é de fato a maior ação do inimigo. É desgastar, é levar ao cenário de desistência, do abandono da fé, da apostasia, de abandonar os caminhos de Deus. Esse é o intuito. Isso vem através do cansaço. Isso vem através da falta de alimento espiritual. E nesse texto nós vemos a necessidade que aquele povo tinha de ser alimentado. E essa era uma das preocupações de Jesus, o alimento. Ele sabia que aquela multidão, que aquelas pessoas estavam famintas. Não poderia faltar o alimento. A palavra fala que Jesus chama os seus discípulos e ele fala: olha, tenham compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e eles não têm o que comer. E Jesus ele não queria despedir em jejum. E o texto ele diz lá em Mateus 15:32, para que não desfaleçam no caminho. Quando não há o alimento, a consequência é desfalecer no caminho. Por isso, irmãos, eu até falo para vocês aqui com maior tranquilidade. Eu reparo, por exemplo, hoje no contexto que a gente vive. Atualmente no canal, os shorts, aqueles videozinhos curtos, eles têm uma visualização maior do que as mensagens longas. Porque as pessoas elas querem isso aqui, ó, né? Coisas rápidas, respostas rápidas, soluções rápidas. Né? E aqui eu não estou colocando como um julgamento, não, estou dizendo que é uma condição humana. O ser humano é imediatista. E também o estilo, o formato, a forma de eu transmitir a mensagem nessas palavras longas, eu procuro, assim, eu particularmente, eu gosto de priorizar mais a revelação do texto. Aquilo que está ali, os detalhes. Então eu gosto dessa questão. E eu não tenho aquela cadência. Na igreja até eu coloco mais essa cadência mais ritmada, de falar mais alto, dos meus berrozinhos. Mas aqui não. Aqui eu trago dessa forma mesmo, algo mais cadenciado, algo mais, digamos, equilibrado. E isso não é muito atrativo. Nem todo mundo quer. Às vezes as pessoas não optam pela palavra revelada, mas preferem aquela palavra ainda que vazia, ainda que encheção de linguiça, aquela coisa que fica o tempo todo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, fala um monte de coisa, mas não se fala nada. E eu, sinceramente, disso a internet está cheia. Às vezes muda a pessoa, mas parece que é a mesma pessoa pregando, porque são as mesmas expressões, os mesmos jargões, as mesmas frases, as mesmas palavras, até a entoação da voz, até o timbre da voz é a mesma, é aquele mesmo padrão. Parece que é a mesma pessoa. Já repararam isso? Que tem lugares que você vai que você parece que é a mesma pessoa que está pregando. Já é a escola daquela igreja, a escola daquela linha teológica, parece que fizeram uma escolinha. E assim,
Alguns casos é muito bom, tem a revelação, tem um conteúdo também, mas na maioria das vezes não tem nada, é só motivação, é só gritaria, né? E se a gente for entrar a fundo na mensagem, a gente vê que tem coisas ali que realmente até ferem o texto bíblico. Então, o Senhor, a preocupação do Senhor é que não desfaleça no caminho. A cordonizes, ela não é o alimento do deserto. Cordonizes poderia ser um alimento até mais gostoso, mais saboroso. Israel pediu no deserto esse alimento, mas o que alimenta mesmo e dá condições de atravessar o deserto é o maná, é a palavra revelada. Então, o Senhor ele tem essa preocupação de alimentar a nossa alma. O Senhor se preocupa com esse alimento. A ovelha, quando ela não tem pasto, ela vai embora. Ela não fica naquele lugar. Quando nós chegamos numa igreja, nós não nos sentimos alimentados. Quando nós ouvimos uma mensagem, vemos um vídeo, nós não nos sentimos alimentados. Uma hora ou outra você desiste daquilo. Talvez ali naquele início, ali aquela empolgação, aquela palavra mais emotiva, tudo bem, produz algum efeito, algum nível de atração por aquela mensagem. Mas depois, se não houver aquilo que é a proteína espiritual, esse alimento é um pasto seco, é um pasto sem vida. E a ovelha, ela pasta em pastos verdejantes. É disso que nós precisamos. Eu, você, que eu também sou ovelha. Todos nós somos ovelhas. Ovelhas do Senhor. Então, é esse alimento que fortalece a nossa fé, que traz a robustez para a nossa vida espiritual, que traz a estrutura, o fundamento, o alicerce necessário para a nossa jornada. Tem gente que está com fome dentro da igreja, como miseráveis, diante de um banquete, porque tem a Bíblia, mas não tem acesso à revelação da Bíblia. E vai para a igreja e sai da mesma maneira que entrou, porque vê uma mensagem, ouve, mas aquilo não alimenta mais. E aí está morrendo de fome. Não vai conseguir atravessar a jornada. Não consegue. Tem que ouvir a palavra que vem do trono. É essa palavra que fortalece. Essa palavra é o pasto verdejante. Você vê, o tempo que nós vivemos hoje, o homem não possui tempo para nada. Tem mil e uma preocupações pela correria da vida, pelos seus afazeres, mas não tem tempo de buscar a Deus, não tem tempo para alimentar-se, não tem tempo de servir ao Senhor. Jesus percebeu isso, que eles não tinham tempo para se alimentar. Olha o que o texto diz: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Às vezes é assim, tantas preocupações, tantas inquietações, tantas aflições, vai para lá, vai para cá, faz uma coisa, faz outra, e cadê o alimento espiritual? E cadê o alimento da alma? Então, há um convite do Senhor: vinde vós, aqui à parte, um lugar deserto, um particular com o Senhor, repousai um pouco, é necessário descanso. Talvez você esteja indo e vindo e não tem tempo para comer, não tem tempo para se alimentar. Nessa manhã de terça-feira, o dia está se iniciando, talvez hoje seja uma correria, mas vinde aqui à parte, um lugar deserto, descansai, e coma, se alimente, repousai um pouco. Talvez você não tenha o que comer, mas hoje o Senhor, nessa manhã de terça-feira, Ele traz para você esse alimento. É o alimento da alma, tá? Não é o alimento cotidiano, não é o pão da padaria, do mercado, não. É o alimento da alma, o pão que desceu dos céus. Nesse lugar, né, na presença de Deus, é o nosso repouso, é o nosso descanso, é o nosso culto, é o lugar onde as nossas forças são recobradas. Estou fraco, não consigo, estou cansado, estou cansada, não consigo caminhar, não consigo mais. Por quê? Porque está com fome. Porque a sua alma não está alimentada. Então, se alimente na presença de Deus. Eu tenho certeza que você vai ter o vigor necessário. Come, como Elias ali sentou e se alimentou, e aquele pão que ele comeu foi força para 40 dias de jornada.
porque o alimento que vem do céu, ele nos dá vigor para atravessarmos os desertos da vida. Tá bom. O Senhor te abençoe nesse dia, meu irmão, minha irmã. A paz, Senhor.